E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o professor Kelson e eu tenho uma pergunta para vocês. Será que vocês sabem quando a gente tem um corpo que tem um buraco no meio ou na qualquer região dele? Será que quando eu aqueço esse corpo, esse buraco, ele aumenta, ele diminui ou ele permanece o mesmo? Tá aí, nessa aula eu vou explicar isso. Isto e sobre dilatação superficial e volumétrica. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para ter as notificações das outras aulas que virão. Então, galera, sem mais delongas, bora lá para a aula. Então, galera, dilatação térmica superficial. Bom, a superficial quer dizer o quê? Uma superfície, uma área. Então, vamos supor que aqui tem uma placa, né, uma placa de metal, por exemplo, uma chapa de metal, a uma temperatura T0, onde a T0 é menor que a temperatura T. Ou seja, eu esquentei essa placa. Quando eu esquentar essa placa vai aumentar de tamanho. Se eu esfriasse ela iria diminuir de tamanho. Então, vamos colocar que ela está esquentando, ok? Então, aqui, ó, eu esquentei essa placa, ela aumentou de tamanho, e aí eu tenho que essa parte toda aqui, ó, em amarelo, é a minha dilatação, ou seja, o tanto que ela aumentou. Se a gente for analisar as dimensões, né, que a gente tem uma área, a gente vai ver que ela dilatou o quê? Em duas dimensões. Então, por exemplo, aqui, ela dilatou nessa dimensão, que seria a altura, nessa dimensão, e ela dilatou também nessa dimensão, que seria o quê? A largura da placa. Todas as dimensões dilatadas proporcionalmente, ok? Então, aqui o que eu tenho? Se ela dilatou nas duas dimensões, então a minha dilatação da área, ela ela depende o quê? Da área inicial, igual lá na dilatação linear, que depende do comprimento inicial da barra. Então, é a mesma coisa aqui. Dilatação depende da área inicial. Ela dilatou em duas dimensões, como se fosse aqui um alfa, a altura, e um alfa, a largura da placa. Então, duas vezes o alfa. Vezes depende também de quê? Da variação de temperatura. Então, nosso delta T. E aí eu tenho a minha equação da dilatação que superficial. Eu posso escrever essa equação desta maneira, A é igual a 2 vezes alfa vezes delta T, ou, né, em muitos livros, eles usam o seguinte, este 2 alfa, ele é representado por beta. Então, a nossa equação ficaria desta maneira. Está aí a nossa equação da dilatação superficial, né? Representando 2 alfa por beta. Este beta, né, a gente dá um nome para ele. Como o alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial. E lembrando que esse beta é igual a 2 alfa, que o beta é em duas dimensões. Vamos colocar aqui então. Ok? Então tá aí a fórmula da dilatação superficial. Vocês perceberam que é bem parecido com a dilatação linear. Lembra? Na aula passada, quem ainda não viu a aula, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição aqui abaixo a aula de dilatação linear, tá bom? Então aqui, galera, o que nós estamos vendo aqui? Dilatação de corpos vazados, ou seja, corpos que têm um buraco vazado, né? Como a gente está vendo dilatação superficial, eu peguei aqui uma placa de metal com um buraco no meio, certo? Aí quando eu dilato ela, por exemplo, a temperatura T é maior que a T0, estou dilatando essa placa, estou esquentando essa placa, o que acontece? Será que esse buraco no meio ele vai aumentar, ele vai diminuir ou ele vai permanecer a mesma coisa? Então vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou pegar somente a placa, do jeito que ela está aqui, certo? E vou dilatar ela. Esse aqui seria o nosso resultado final, tá? Vou pegar aqui a placa. Então, vamos analisar aqui. É uma placa, como a gente viu anteriormente. Então, ela vai dilatar na quê? Nas duas dimensões. Então, ela vai dilatar nessa dimensão, ela vai dilatar, né, nessa dimensão, que seria a altura da placa, e nas dimensões que seriam o quê? A espessura aí
da placa, ok? Bom, se a gente pegar só o buraco, né, somente o buraco ali, como é que vai ficar? Se a gente for analisar, galera, é o seguinte, a placa ela tem duas bordas. Ela tem a borda externa, que é essa borda aqui que dilatou nessas direções, e ela tem a borda interna, que o buraco ele é uma borda, porque lá dentro não tem nada, certo? O material está aqui, ó. Então nesse caso aqui o buraco aqui, ó, ele é uma borda o quê? Ele é uma borda interna. Como a borda externa dilata nessas direções, tá, o buraco também não é uma borda, só que interna, então ele vai dilatar o quê? Na mesma direção. Não tem como. Se todas as moléculas estão agitadas, dilatando assim e assim, essa borda aqui também vai fazer o quê? Vai dilatar nessa mesma direção. Não tem como dilatar na direção contrária. Então, e aí como é que vai ficar o buraco da placa? Vai ficar maior. Então ele vai dilatar na mesma proporção da placa. Então, nosso resultado ali, né, seria isso aqui, ó. Tá, essa seria a nossa resposta aí. Então a placa dilatou nas duas dimensões e o buraco também acompanhou. Por quê? Porque o buraco é uma borda, a mesma coisa da borda aqui da placa. Ok? Bom, se a gente tiver uma arruela, essas arruelas de pressão, onde elas têm uma fenda aqui, certo? Então, isso aqui é uma arruelazinha de parafuso, de pressão. Então, o que que vai acontecer? Quando eu aqueço essa arruela, será que essa fenda aumenta, diminui ou ela fecha mais um pouquinho? Então, vamos supor que a nossa arruela está o quê? A uma temperatura T0. E eu vou passar ela para uma temperatura T maior que a T0. Vamos analisar o seguinte, pessoal. Assim como a gente analisou as bordas aqui do buraco, que é interna, e a borda externa, a gente vai analisar a mesma coisa. A gente vai analisar da arruela, que seria o diâmetro interno e o diâmetro externo da arruela. Então, o diâmetro interno estaria aqui. Vamos supor que não exista aqui a fenda, tá bom? Vou fazer aqui o diâmetro interno, que é esse menor, e o diâmetro externo é o maior. Bom, vamos fazer a mesma análise. Se eu vou esquentar a uma temperatura T, como é que vai ficar? Mesma coisa, galera. Ó, o diâmetro interno ele vai dilatar nessa dimensão e nesta dimensão. O externo também vai dilatar nessa dimensão, que seria aí a largura, né, da borda externa, e nessa dimensão que seria a altura da borda, certo? Só para a gente poder ver as dimensões, que são duas. Bom, e se eu pegar a fenda? Então, se eu pegar aqui a fenda, que é esta daqui, ó, analisar ela também. Então, vou pegar aqui a fenda. Bom, a fenda está aqui, vou representar ela aqui, ó, a minha fenda, certo? Que seria como se fosse um material ali, tá? O que acontece? Ela vai dilatar também nas mesmas dimensões, cara. Se todo mundo dilata a altura e largura, a fenda também vai dilatar a altura e largura. Então a fenda vai fazer isso aqui, ela vai dilatar a altura e vai dilatar a largura. Então se eu for representar lá, como é que vai ficar a minha arruela? A minha arruela ficaria desta maneira aqui, ó. Ou seja, a fenda também aumentou de tamanho. Assim como a arruela toda aumentou de tamanho, a fenda também aumentou na mesma proporção da arruela. E aqui, galera, a dilatação térmica volumétrica, né? Lembrando que a linear em uma linha, uma dimensão, a superficial em duas linhas, né? Ou seja, área, duas dimensões, e a volumétrica, as três dimensões. Bom, galera, a gente sabe que a dilatação térmica superficial ela dilata nas duas dimensões. Tenho aqui uma folha, vamos supor que essa folha aqui é uma folha de metal, né, uma chapa de metal. Então, quando eu dilato ela, o que acontece? Ela vai dilatar no seu comprimento e na sua altura. Só que, galera, assim como na dilatação linear, todo o corpo dilata nas três dimensões. Kelson, como assim nas três dimensões? Então, essa chapa aqui, ela vai dilatar no seu comprimento, na sua altura e na sua espessura. Mas
olha aqui para você ver a espessura dessa placa. É muito, muito, muito pequena em relação ao que? Ao comprimento e à altura. Então, o que a gente faz? A gente desconsidera a espessura. Fala que a dilatação superficial, ela dilata nas duas dimensões, ou seja, na dimensão do comprimento e na dimensão da altura, mas ela também dilata a espessura, que a gente despreza aqui ou a gente desconsidera essa dilatação. Então, tem aqui um bloco, né, um cubo, a temperatura T0, e vou passar ele para uma temperatura T maior que a T0. Vou aquecer ele. Tá vendo essa parte amarela? Essa parte amarela foi o tanto que ele dilatou o seu volume. Então, ele tinha um volume inicial, passou para um volume final, uma temperatura T. E aí ele dilatou ΔV. Esse ΔV é a variação de volume. Então, se a gente for analisar aqui a variação de volume, a gente vai analisar o seguinte: ele dilatou em qual dimensão? Ele dilatou na sua largura, na altura e na profundidade. Então, galera, ele dilatou nas três dimensões. Então, se ele dilata nas três dimensões, como é que vai ficar a nossa dilatação volumétrica? A minha dilatação volumétrica é ΔV é igual, depende do volume inicial, assim como lá no superficial depende da área inicial e na linear depende do comprimento inicial, vezes as três dimensões e depende da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais ele vai dilatar. Aí, esta é a nossa equação de dilatação térmica volumétrica. Só que aí, em alguns livros, ele também coloca o seguinte: esse 3 alfa, ele coloca como gama. E a gente pode representar também desta maneira. Eu tenho, então, as duas equações, duas não, né? É a mesma equação, para falar a verdade. A gente só trocou o 3 alfa por um gama, tá? Aí a gente tem que lembrar o seguinte. Então, o gama representa o quê? 3 alfas. Então, pessoal, esse nosso primeiro exercício é da UFV, Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Tá? Então, ele está falando o seguinte: a figura a seguir ilustra um arame rígido de aço, cujas extremidades estão distanciadas em L. Tá? Aqui um arame e a distância L. Tem uma fenda aqui. Tá? Alterando-se a temperatura de 293 Kelvin para 100 graus Celsius, pode-se afirmar que a distância L. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, é o seguinte: 293 e 100 graus Celsius, né? Então a gente tem que saber se esse arame ele vai aquecer ou se ele está esfriando, né? Porque as duas temperaturas têm escalas diferentes. Vamos lembrar aqui então, ó, temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Quem não viu essa aí, tem uma aula também aqui no canal. Eu vou deixar também o link aqui na descrição também, ok? Eu vou passar os 100 graus Celsius para Kelvin. É simples, né? Vai ficar TK é igual a 100 mais 273. TK é igual a 373 Kelvin, que é o ponto de ebulição da água, né? Não precisa nem ter feito esse cálculo, mas eu fiz só para a gente lembrar a equação aqui, ok? Bom, então isso quer dizer o quê? O arame, ele aqueceu. E nós vimos que se o corpo, né? No caso, esse arame, ele está aquecendo, então ele vai dilatar nas duas dimensões e também a fenda também, aqui, que essa fenda aqui também vai dilatar junto com ele. Então essa fenda vai o quê? Vai acabar aumentando também, né? Então a nossa questão correta aqui é letra E. Ele está falando, pode-se afirmar que a distância L aumenta, pois a área do círculo de raio E aumenta com a temperatura. Então, pessoal, esse nosso último exercício aqui é da PUC Rio Grande do Sul. E ele está falando o seguinte: um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões igual a 10, 20 e 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1.
Quando a sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius, o acréscimo de volume em centímetros cúbicos pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, que é um volume. Então, ele te deu as dimensões. Então, aqui poderia ser a altura, largura e espessura aí do paralelepípedo. Então, um paralelepípedo, só para a gente poder desenhar ele aqui, ó. Então, nós temos aqui o volume inicial dele. Como é que a gente faz para calcular o volume de um paralelepípedo, de um sólido, né? Então, o volume inicial seria 30 vezes 20 vezes 10. Seriam as próprias dimensões, né? Então, esse aqui vai dar quanto? 6.000 centímetros cúbicos. Bom, o interessante seria a gente passar isso para potência de 10, base 10, né? Porque aqui, por exemplo, tem a dilatação linear é 8 vezes 10 a menos 6. Vamos colocar ela aqui, ó. Alfa é certo? Esse é o nosso alfa. Bom, como está em notação científica, eu vou passar isso aqui também para notação científica. Passando para notação, eu vou jogar a minha vírgula para frente 3 casas. Então, meu volume inicial aí é 6 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. A variação de temperatura ele também me deu, que estava a 10 graus, passou para 110. Então, a variação de temperatura aqui é final 110 menos 10, ou seja, 100 graus Celsius. Se você quiser também passar essa temperatura para notação científica, beleza. Vamos fazer aqui para ficar tudo em notação, para ficar mais fácil de fazer os cálculos. 1 vezes 10 ao quadrado graus Celsius, né? O que eu fiz aqui? Eu pulei 2 casas para a frente do número, até chegar ali entre 1 e 0. Agora é só jogar na nossa equação de dilatação térmica volumétrica. Como ele deu alfa, aqui 3 alfas, ok? Beleza? Então vamos lá. Então aqui, galera, só fazer a conta, né? 6 vezes 3 vezes 8 vezes 1, 144. Vezes 3 do expoente menos 6 menos 3. Menos 3 mais 2 menos 1. Então, a nossa dilatação do nosso volume, passando a vírgula para lá, vai ficar quanto? 14,4 centímetros cúbicos. Então, a nossa questão correta aí é letra C. Então, galera, muito obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para as notificações, galera. E não esqueça também de dar o joinha e compartilhar essa aula e as outras aulas do canal. Então, espero vocês na próxima aula.